Estamos saudando a todos os irmãos e amigos do Portal IBD com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esta é a leitura diária da segunda-feira, dia 4 de dezembro de 2023. Nós estamos no quarto trimestre, estudando sobre o seguinte tema: até os confins da terra, pregando o Evangelho a todos os povos até a volta de Cristo. Lição número 11, Missões e a Igreja Perseguida. Para a nossa meditação de hoje, o texto sugerido está em 1 Coríntios, capítulo 4, do versículo 11 ao versículo 13. E para essa leitura, o título dado foi o seguinte: A marca do sofrimento de um cristão perseguido. Está escrito assim na palavra de Deus: Até esta presente hora, sofremos fome e sede, e estamos nus, e recebemos bofetadas, e não temos pousada certa. E nos afadigamos, trabalhando com nossas próprias mãos. Somos injuriados e bendizemos. Somos perseguidos e sofremos. Somos blasfemados e rogamos. Até ao presente temos chegado a ser como lixo deste mundo e como a escória de todos. Amém. Meus amados irmãos, na preparação para a próxima aula, nós poderíamos iniciar pensando no seguinte: nos últimos anos, tanto aqui no Brasil quanto fora, surgiu uma coisa que, pelo menos em questão do nome, o nome para nós é algo recente, digamos assim. Podemos dizer que se trata de um fenômeno deste século XXI, né? Dessa época ou dessa era que tem sido classificada pelos sociólogos, por exemplo, antropólogos, enfim, por parte da ciência como pós-moderna, eu me refiro, no caso, ao fenômeno chamado politicamente correto. Muito provavelmente, você, professor ou professora, tem ouvido esse tipo de expressão, né? Politicamente correto. Que podemos dizer, de modo bem amplo, bem geral, que ser politicamente correto consiste em não confrontar as pessoas com a verdade, por exemplo, né? O politicamente correto abrange ações de maquiar a realidade, por exemplo, para que não a pessoa, o ouvinte, ou a pessoa para quem nós estamos escrevendo, né? Enfim, o nosso interlocutor não se sinta ferido ou incomodado ou confrontado com alguma verdade, por exemplo, né? Então, esse fenômeno tem ganhado muito espaço e, de certa maneira, tem sido imposto por aqueles que detêm autoridade nos países, por leis, né? A mídia tem imposto. E aí, ao lado disso, surgiu também algo referente ao chamado discurso de ódio. E, naturalmente, essas duas coisas, né, o politicamente correto e o discurso de ódio, têm também penetrado no seio da igreja, na realidade da igreja, podemos dizer assim. Vamos entender um pouco melhor. Nós cristãos somos orientados pela palavra de Deus, nós temos mandamento da palavra de Deus de nós levarmos o Evangelho, de nós pregarmos a Cristo crucificado, aquele
que morreu na cruz por nossos pecados e que Ele está à disposição, né, se podemos dizer assim. O Senhor Jesus Cristo deve ser anunciado e as pessoas para que façam parte da igreja precisam se entregar a Jesus, se arrependendo dos seus pecados. E aí que entra a questão do politicamente correto, a questão do discurso de ódio, que eu mencionei agora há pouco. Por quê? Quando nós anunciamos o Evangelho na íntegra, né, a palavra de Cristo, a palavra do Senhor, confronta corações, confronta vidas, confronta hábitos. E o que ocorre é que, infelizmente, as pessoas não estão querendo mais, não estão aceitando mais esse confronto. E aí, por conta dessa não aceitação, culturalmente veio sendo construída essa noção de politicamente correto e, ao lado dela, a de discurso de ódio. Portanto, confrontar, por exemplo, o pecado, falar a verdade da palavra de Deus, por exemplo, tem sido interpretada como algo negativo, como algo que envergonha pessoas, como algo que, portanto, já que envergonha, já que humilha pessoas, então a palavra de Deus não pode ser anunciada porque ela se tornou um discurso de ódio. E como nós cristãos não somos regidos pela sociedade, nós não somos dominados, não aceitamos ser dominados por uma sociedade, por uma cultura caída no pecado, por leis que quebram a vontade de Deus, que procuram nos afastar do Evangelho. Como nós não somos regidos por esse tipo de coisa, por esse tipo de situação, por esse tipo de lei, nós continuamos anunciando o Evangelho. E, naturalmente, a perseguição também vem sobre nós. Quando eu digo sobre nós, podemos pensar de maneira ampla, ela vem sobre a igreja do Senhor, tanto fisicamente quanto culturalmente, né? Física e culturalmente, por exemplo, podemos dizer. Quando nós lemos o texto de hoje, nós vemos aqui Paulo falando de algo que ele sofreu, que ele teve que enfrentar, a perseguição que ele teve que enfrentar, a perseguição que veio sobre ele. E essa perseguição não veio por outro motivo, senão o de anunciar Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. Paulo não pregou a si mesmo, Paulo não se elogiou, Paulo não se anunciou, mas ele anunciou a Cristo. E por ter feito isso, por ter levado às pessoas uma mensagem que confronta, uma mensagem que incomoda, uma mensagem que exige transformação, uma mensagem que exige tomada de decisão, uma mensagem que, portanto, toca no mais profundo da alma, no mais profundo do coração. Paulo teve que lidar com o sofrimento. E é uma lição para nós. É uma lição para nós, meus amados irmãos. Nós estamos aqui nessa leitura diária, nesse devocional, podemos dizer assim também, e precisamos ter bem claro na nossa mente e deixar bem claro na mente dos nossos alunos na próxima lição que nós sofreremos perseguição. Se nós formos fiéis ao Senhor Jesus, se nós formos, como Ele é fiel à igreja, se nós somos fiéis verdadeiramente, se nós buscarmos de verdade cumprir a palavra de Deus, nós não seremos tolerados pelo mundo caído. Mas, irmãos, lembremos como Paulo lembrava, que nós temos uma esperança de nos encontrarmos com Jesus. Essa é a nossa esperança, ainda que venham a nos fazer
mal, eles não podem fazer mal para nós, além do nosso corpo físico, porque o Senhor Jesus nos garantiu a vida eterna. Portanto, sejamos corajosos, sejamos valentes, não deixemos nos persuadir pelo chamado politicamente correto, mas falemos a verdade em amor. Sejamos corajosos, sejamos valentes, bons soldados de Cristo, porque fiel é o Senhor Jesus e Ele nos prometeu a vida eterna, Ele nos deu a vida eterna. Bendito seja o nome do Senhor. Que sua aula seja uma bênção no próximo domingo e o nome do Senhor seja glorificado. Amém.